Olá pessoal, eu sou o Fábio da Code, estou aqui com a Cíntia, diretora da metalúrgica Buzin. Cíntia, é um prazer te receber e poder contar um pouquinho dessa história, a gente bater um papo aí também para todo esse pessoal aí que vai estar nos assistindo aí, né? Falando um pouquinho do Code, do sistema Code, do Codemastro, contando um pouquinho da tua história, da tua empresa também, de todos os desafios que tu passaste, né? Então, para a gente começar, aí eu vou entrar numas perguntas aí para a gente bater um papo e criando uma linha, um roadmap aí para a gente poder apresentar para esse pessoal aí que está em dúvida se tem que investir em tecnologia, não tem que investir em tecnologia, se nós temos que ter pessoas boas, né? Hoje a questão de gerações, muita gente fala conflito de gerações, na verdade talvez não seja bem essa palavra, né? Conflito, talvez a palavra seja como engajar, né, essas pessoas, porque cada geração tem a sua qualidade. Então, entrando um pouquinho nessa parte, não entrando já na parte do MES, mas entender um pouquinho como que foi o início da metalúrgica Buzin na questão de dores, questão de sentimentos, que fez a Cíntia buscar um sistema para gerenciamento das máquinas, gerenciamento da produção. O que mais, na época, né? A gente tem uma parceria já de mais de 10 anos aí, há bastante tempo, né? Então, o que na época foi diria assim, o principal fator, né, que fez com que vocês buscassem um sistema para gerenciamento de produção? Então, Fábio, primeiro quero te agradecer a oportunidade. Eu acho que é muito importante a gente gerar esse debate, né? Acho que a indústria vem numa evolução, né? A indústria mundial, e eu acho que a brasileira não pode ficar para trás. Então é muito bacana a gente poder fazer esse debate. Na verdade, a Buzin trabalhava no seu chão de fábrica muito pelo feeling, né? Pelo conhecimento técnico dos seus gestores, do meu pai, que era proprietário, né? E durante muitos anos funcionou, né? Porque nós tinha um mercado fechado, onde tudo que a gente produzia era comprado, né? Então nós não tinha uma competição mundial. E eu comento muito que em algum momento da história da Buzin, em virtude do mercado, as margens de lucro permitiam a gente cometer alguns erros. Com a abertura do mercado e essa competição global, a gente começou a não ter concorrentes mais locais. Os nossos concorrentes começaram a ser os chineses, os indianos, os americanos, enfim, de todo mundo. E a gente começou então a sofrer para fechar negócios. Quando a gente sofre para fechar negócio, a gente precisa buscar alternativas, né? Então a gente começou a entender naquele momento em que a gente precisava aumentar a nossa competitividade. Como fazer isso? Precisa aumentar a capacidade produtiva, precisa contratar pessoas, e a gente entendeu que a gente não tinha dados. A gente não sabia exatamente o que estava acontecendo no chão de fábrica. Nós tínhamos um número gigantesco de setups de máquina, até pelo perfil do nosso negócio. A gente sabia que o nosso setup era demorado, mas nós tomávamos ações nos lugares errados, por não ter dados. Então a gente começou um sisteminha manual, num Excel, só que também para explorar esses dados era muito demorado e a gente sempre era reativo. Então a gente demorava um mês para coletar o dado, jogava no Excel, demorava mais um mês e demorava muito para tomar decisão. Então, eu acho que a decisão veio exatamente isso para aumentar a nossa competitividade. Nossa, muito legal esse roadmap, né? De ter a percepção, tenho que tomar a decisão, mas cada vez tenho menos margem para errar nessa decisão. Para errar menos eu preciso de dado, mas eu também preciso de um dado acurado e rápido, né? Exatamente. Muito legal. Exatamente. Muito legal. E hoje a gente tem o dado full time, né? A gente tem informação na hora, tempo real. É on time, né? Uhum. Então tu consegue tomar ação muito mais rápida, de uma forma imediata e da forma correta. Sim. Aonde realmente está a tua dor. Legal. Tu já respondeu quase metade das perguntas aí, né? Mas isso é muito bom, é fantástico, porque são elos aí, né, que vão... falando um pouquinho da parte da implantação agora do sistema. Vocês, então, tinham uma dor, né? Tu já me falou algumas informações sobre dados, sobre a acuracidade que o sistema trouxe, mas falando um pouquinho do processo de implantação.
Como foi o processo de implantação ou até o processo de escolha, talvez tu quiser puxar um pouquinho antes da implantação ali, de escolha pela CODE e o processo de implantação do sistema em termos... A gente sabe que hoje sistemas, a gente fala de sistemas, de produtos, mas quase tudo está virando serviço, né? E quando a gente fala de serviço, volta para aquela situação anterior que a gente fala de gerações, fala de pessoas, então tem que pensar muito bem em como manter essa qualidade. Hoje os próprios produtos que vocês fornecem estão atrelados aos serviços das pessoas que têm dentro da empresa de vocês, né? Então como foi um pouco o processo de implantação ali na época? Eu acredito que no momento em que a gente percebeu que a gente estava sendo reativo, veio, não, nós precisamos de algo que nos traga pelo menos a semana, né? Ao que está acontecendo dentro da semana. E claro, o nosso sonho a gente hoje está realizando, que é nós ter a informação on time. Mas eu acho que na época da escolha, nós já somos parceiros há muitos anos e né, eu acho que tu melhor do que eu sabe disso, nós não tínhamos muitas opções também. Sim. Né? Mas a gente, por conhecer muitos empresários em Caxias do Sul, a gente sabia do trabalho que a CODE estava fazendo na Suzin Franciscucci, que era uma empresa de grande renome e que a gente pôde ir lá visitar e ver os resultados que eles tinham alcançado. Eu acho que a escolha da CODE foi principalmente por esse motivo. Né? O outro motivo que nos levou era por ser uma empresa de Caxias. A gente sempre teve uma percepção de que a gente precisava de alguém de perto, até porque ia surgir muitas dúvidas, era um sistema novo, né? A gente vem de uma geração analógica para o digital, então nós tínhamos dificuldade, e ainda temos dificuldade de entender um pouco o digital, né? E qualquer mudança organizacional dói. Sim. Né? E eu digo que essa mudança da cultura organizacional na implantação, falando um pouquinho mais na implantação, eu digo que doeu, porque é difícil tu treinar, né? E ficar batendo na mesma tecla e treinar e retreinar até que as pessoas entendam o real objetivo daquilo que tu está implantando e como aquilo vai trazer resultados positivos para a empresa. Tá? Eu vou te dizer, eu acredito que a gente levou uns 2 anos para conseguir uma maturidade cultural na empresa de coleta de dados, junto com os operadores. Né? Hoje já é natural. Sim. Hoje, se não tem o CODE funcionando, eles que nos cobram, né? Mas no início, eu entendo, tu tem que ser muito persistente. Sim. Né? Não é no primeiro mês que tu já vai sair decolando. Talvez com as novas gerações vai ser mais fácil. Mas com a equipe que nós tínhamos na época, eu acredito assim que a gente levou em torno de 2 anos para conseguir criar uma cultura, né, de coleta de dados. Perfeito. Nossa, a gente vê o quanto é importante nessa questão das pessoas, né, o envolvimento das pessoas. Do que tu falou, acho que eu não vou me aprofundar muito, mas gostaria de comentar pelo menos umas partes, né? Então, a parte de gestão de pessoas, eu acho que o que a gente está fazendo agora aqui também, podendo passar essa experiência para quem vai ter a oportunidade de assistir, né? Esse vídeo, né? Escutar o áudio, vamos dizer assim, ao menos, né? Porque hoje as pessoas estão ali escutando um áudio, não estão mais nem olhando, né? Fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente fez um vídeo também com o pessoal da Suzin Franciscucci e eles deixaram de portas abertas, né, para quem quisesse visitar, e vocês visitaram eles na época, né? O quanto é importante então poder ter o depoimento, ter o sentimento de alguém que já passou por aquilo, né? Porque a gente não precisa às vezes reinventar a roda, né? E o benchmarking, né? Porque a gente também já recebeu outros. Exatamente. Né? Exatamente. A Buzin também abriu a porta porque sabe a importância disso para as organizações. De compartilhar, né, porque a gente está falando da indústria nacional, né? A gente não está falando de uma coisa pontual, né? Uma coisa global para a gente competir com mercados de fora, que foi o que tu começaste falando, né? Assim, a gente não está competindo mais, às vezes, com o cara que está aqui na esquina, né? Mas a gente está competindo com um chinês que está vindo de forma extremamente agressiva, com apoio muito forte do governo, né, chinês. Então, é uma série de fatores entrando que acabam dificultando e a gente tem que ser mais competitivo, né? E para nós ter uma indústria forte, nós precisamos que várias empresas sejam fortes. Exatamente. Não posso ser só eu. Né? Então, tu tem que disseminar as boas práticas para que nós tenhamos uma cadeia forte, né? Verdade. Perfeito. Bom,
Dentro desse tempo que a gente tem de parceria, o que mais te surpreendeu nessa parceria? Eu comentei antes, né? Eu acho que hoje a gente aprendeu a usar o Code. Né? Eu acho que foi um aprendizado contínuo, uma evolução contínua, sabe? Eu acho que hoje tu perceber, a gente imaginava, sei lá, antes do Code que tu tinha, sei lá, uma disponibilidade de máquina, uma performance de 80%, e quando tu começa a medir que a tua performance é 30, 40, tu tem um choque. Tá errado. Não pode. Isso aí não pode, exatamente, né? Então eu acho que quando tu começa a estabelecer novas metas e tu consegue visualizar que com o mesmo tu consegue produzir mais, sim, com uma ferramenta como o MES, gente, para mim essa é a grande, né? E a gente vem ano a ano evoluindo, tá? Claro, depois de um patamar é mais difícil, mas a gente consegue melhorar 1% ao ano, e esse 1%, se tu for ver no todo de máquinas, sim, que a gente tem, é um resultado de capacidade produtiva maravilhosa. Às vezes esse 1%, dependendo do estágio que a empresa está, né? Às vezes é o diferencial de continuar no mercado ou não, né? Exatamente. Porque hoje as margens são cada vez mais apertadas, né? A gente vê isso muito. Eu comento muito, né? A Buzin, como muitos, né? Muitas empresas de Caxias e da região, a gente vive no meio de dois gigantes, que é a montadora e que é a usina de aço. Então a gente é pressionado a ser cada dia melhor. E como, sim, é que tu faz para ser melhor? É então, complexo, né? É um desafio todo dia, né? Exatamente. E aí cai de encontro o que tu falaste antes, né? Tu precisa realmente ter o dado. Talvez se no passado, 10, 20, 30 anos atrás, tu pudesse, de 10 tentativas, errar 3 ou 4, hoje talvez tu possa errar uma, talvez meia. Exatamente. Ou se tu errar, tu tem que corrigir de ter uma velocidade forma... rápida, Exatamente. Né? Uma velocidade muito rápida de reação, né? Bom, a gente falou de bastante coisa, falou do início da dor ali, né? Falamos um pouquinho também da parte do processo de implantação. Nesse momento também tu já falou de alguns ganhos, né? A própria questão do apontamento, do dado demorar para chegar, de tu precisar ter o dado rápido para poder tomar decisão, às vezes até na questão preciso comprar uma máquina, preciso contratar mais pessoas, né? Então são várias frentes, vamos dizer assim, que quando se tem um dado acurado, consegue-se tomar uma decisão. Agora chegando mais no fim do nosso bate-papo, que espero que tenham vários outros aí, porque para mim está sendo fantástico, né? Se tu tivesse que resumir o Code MES, em uma palavra, qual palavra seria? Competitividade. Hoje, assim, se fosse uma palavra, né? Eu acho que o Code vem exatamente nesse momento onde a Buzin precisava melhorar a competitividade, né? E conseguiu comprovar para nós que sim, que nós poderíamos produzir mais, tomando as ações pontuais, aonde realmente tinham problemas, né? A gente imaginava que a nossa maior perda de tempo era no setup e a gente descobriu que não era. Né? Claro, tem que trabalhar o setup, sim, mas não era. Então a gente trabalhou dores que a gente nem imaginava que existiam. Então para mim, a Code trouxe competitividade para a nossa empresa. Pô, legal. Nossa, fantástico aí, Cíntia. Bom, chegamos ao fim aí, né, desse nosso bate-papo, rapidinho, mas com certeza teremos outros aí. E, Cíntia, te agradecer imensamente aí a tua vinda e espero que a gente possa ter outros momentos como esse aí para passar mais informação aí para todo esse pessoal da indústria aí do Brasil. Com certeza, contem comigo. Obrigado, Cíntia. Obrigada, tchau, tchau.